Então, assim, gente, o nosso manto hidrolipídico, que é essa película, que ela vai bem acima aí do nosso extrato córneo, que eu coloquei a imagem aí para vocês. Então, nós temos lá, ó, recapitulando aí as nossas camadinhas da pele. Nós temos lá a nossa camada basal, que ela é toda invaginada. Nós temos a nossa camada espinhosa, a nossa camada granulosa. Nós temos a nossa camada lúcida, em algumas regiões do nosso corpo, não em todas, e nós temos a nossa camada córnea. Acima do nosso extrato córneo, nós temos o nosso manto hidrolipídico, que ele é formado aí pelo fator natural de hidratação. Quem aqui já estudou sobre o manto hidrolipídico? Que muitas doidas aí acabam trabalhando com umas técnicas malucas que, além de remover o manto hidrolipídico, acabam com o extrato córneo, né? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe aqui, tá bom? O que acontece, gente? Eu coloquei para vocês aqui, vocês podem... Isso aqui eu posso colocar no e-book para vocês depois, tá? Não lembro se eu coloquei, mas se eu não coloquei, depois eu coloco. O que acontece? Esse fator natural de hidratação, gente, ele é formado em partes aí também pelas filagrinas. As filagrinas, elas são formadas lá no nosso tecido granuloso, certo? Na pele normal, a filagrina, ela é sintetizada como uma profilagrina, né? Como uma proteína de alto peso molecular. Só que as proteínas, elas não têm uma atividade biológica. Então, elas vão sofrer uma degradação, elas vão causar aí a liberação de monômeros individuais e elas vão formar, de fato, a proteína ativa, certo? Esses monômeros da filagrina, eles têm um papel importante lá no nosso extrato córneo, na nossa primeira camadinha lá, pelo agrupamento das lamelas também, tá? As lamelas, elas também estão participando ali do manto hidrolipídico, a gente vai comentar sobre elas aqui também, mas pela composição lipídica, certo? Então, voltando, né? As filagrinas, elas vão participar aí, aglomerando lá, fazendo lá na nossa camada córnea, tá bom? Para deixá-la mais paralela e compacta, para de fato formar essa barreira precisa e coesa aí do nosso extrato córneo, certo? Os monômeros da filagrina, eles têm um importante papel aí nessa formação do manto hidrolipídico. Então, ele é dividido em hidro e lipídico. Por que algumas vezes a gente fala que nós precisamos aumentar o fator lipídico de algumas peles? Porque não é necessariamente uma deficiência da parte hídrica, e sim da parte lipídica. São duas partes, como eu coloquei para vocês ali, tá? Ele é dividido nessas duas partes aqui, tá bom? Então, após realizarem aí essa função, os monômeros, eles estão posteriormente degradados pelas cisteínas peptidases e vão gerar o fator natural de hidratação. Aí inclui ali os nossos aminoácidos, o CA e PCA, tá? Então, nós temos lá, ó, a composição do nosso manto hidrolipídico. Tô lendo ali o slide junto com vocês. Água, os óleos elementos, lá da nossa glândula sudorípara. Nós temos aqui também as substâncias como ureia e aminoácidos, que eles vêm lá da nossa degradação de filagrinas. E nós temos o nosso ácido lático, ácido pirúvico, que eles vão dar este leve pH ácido ao nosso tecido, tá? É por isso que aqui a nossa pele tem esse pH levemente ácido, em torno aí, né, de 5, 5,5 e varia, inclusive na nossa face, nós temos regiões que têm um tipo de pH e outras regiões que têm outros pHs, tá? Buenas, por isso que ela tem essa variação aí. Então, o nosso manto hidrolipídico, a parte hídrica, ela é formada por essas substâncias que nós passamos aqui. Cheguei, diz as meninas, vocês estão atrasadas, tá bom? Mas depois vocês assistam o início da nossa aula aí, tá bom? Já a nossa parte lipídica, gente, ela é formada principalmente pelos lipídios da nossa camada lamelar, que eles são produzidos aí também lá no nosso extrato granuloso, mais especificamente nas vesículas de Oddi-Land, tá? E também pelos lipídios da nossa glândula sudorípara. E aí, quando eu coloquei isso aqui para vocês, eu pensei assim, gente, eu preciso fazer as meninas entenderem
que é essencial, muitas vezes, nós aumentarmos o fator lipídico dessas peles. Porque o que acontece? O que mais nós, né? Porque eu também recebo muito, mas o que mais vocês devem receber em clínica são peles que elas dizem estar oleosas. A minha pele está oleosa, mas ela está descamando. Onde que está o erro nessa pele? É no fator de hidratação? É no fator lipídico. Onde exatamente que está o erro aí nessa pele? Nós vamos chegar lá, tá? Vamos pensar uma coisa aqui. Aí, quando eu estava montando isso, eu falei assim, eu vou fazer elas entenderem de uma forma, vou trazer uma linha de raciocínio aqui para elas entenderem de uma vez por todas, tá? Vamos pensar o seguinte, ó, nós temos aí os lipídios produzidos lá na nossa camada lamelar, tá? Que eles têm uma quantidade e uma qualidade específica para manter todo o nosso tecido de uma forma adequada, tá? Quando nós não temos essa produção adequada dos lipídios da camada lamelar, nós vamos ter uma diminuição da parte lipídica do nosso manto hidrolipídico. Não é isso que vai acontecer? Algumas coisas podem desencadear essa disfunção na produção, como aplicação de procedimentos, alimentação, uso de antibióticos, várias coisas podem desestabilizar o funcionamento normal aí das nossas camadas. E aí isso vai diminuir o fator lipídico que é produzido por ela, certo? Agora, quando a nossa camada lamelar não está trabalhando, quando ela não está produzindo algo que ela deveria produzir, quem entra em ação para salvar? Quem vai entrar para começar a produzir e tentar, de alguma forma, repor esse fator lipídico ali da nossa pele? Vocês sabem? A nossa glândula sebácea. Só que o que acontece? A nossa glândula sebácea, ela não consegue produzir nem a mesma quantidade e nem a mesma qualidade desses lipídios, né? E o que acontece? Esses lipídios que são produzidos pela nossa glândula sebácea, eles acabam muitas vezes sendo agentes irritativos para a nossa pele. Esses agentes irritativos, eles vão causando processos inflamatórios. Esses processos inflamatórios, eles causam uma alteração na nossa microbiota e resultam aí em disfunções dermatológicas. Então, tudo isso por uma simples, né? Simples, porque isso é bem... Ah, cadê? Tá aqui, ó. Tô perdida na câmera. Simples disfunção de produção de lipídios que começa lá na nossa camada lamelar, né? E aí a nossa glândula entra em ação, a nossa glândula sebácea entra em ação para tentar... Eu falei glândula sudorípara alguma vez aqui, gente? Tô bem louca, eu falei, não falei? Eu falei, né? Eu acho que eu falei, agora que eu me dei conta. Ah, louca, pra vocês verem como é que é a minha cabeça, né? Mas é glândula sebácea, oh meu Deus. Depois as pessoas printam isso aqui e botam lá, né? Da gente falando bobagem. Mas vamos lá. Então, quando a nossa camada lamelar lá não consegue dar conta disso, a nossa glândula sebácea ela entra em ação para tentar ajudar a pele, para tentar repor aqueles lipídios. Porém, muitas vezes ela acaba sim prejudicando. E aí o que acontece? Sabe aqueles casos que a gente recebe de acne? Muitas vezes o processo pode estar justamente aqui, em repor de forma adequada para a pele a camada lipídica dela, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci de colocar nada para vocês aqui. Então, o nosso tecido cutâneo aí, toda essa função, né, fisiológica, bioquímica, metabólica, ela precisa estar funcionando de uma forma adequada. Qualquer coisa que altere esse ecossistema, lembra que ontem eu mostrei para vocês parte, né, não tinha como entrar no detalhe, mas parte do ecossistema do tecido cutâneo? Qualquer coisa que altere esse ecossistema vai entrar em desequilíbrio e vai gerar esses processos, primeiro processos inflamatórios, alteração na microbiota e depois disfunções aí dermatológicas, tá? Por isso, gente, que a gente fala tanto em manter a integridade do extrato córneo, mesmo quando nós lançamos mão aí de algum tipo de procedimento, seja limpeza de pele que visa a remoção de sujidades, afinamento do extrato córneo, seja de peelings que tem aí como objetivo a remoção total ou parcial, né, dessas primeiras camadas, seja com laser, qualquer tipo de procedimento que nós vamos realizar, nós precisamos ter como princípio básico dar à pele aquilo que ela precisa para que ela consiga fazer um processo cicatricial adequado, para que ela consiga fazer um processo de regeneração de forma adequada, certo? Por isso que é tão importante tanto o pré
quanto o pós-tratamento, né? E aí, às vezes, as pessoas chegam lá na minha clínica, Grazi, apliquei um laser faz uma semana. Beleza, ótimo, adoro laser, eu também já apliquei, mas o que você está usando agora? Nada. E aí, o pós-tardio foi com Deus, né? A pessoa tá ali, a pele gritando por alguma coisa, gritando para receber princípios ativos específicos e tá ali tentando dar conta de tudo sozinha. Depois as pessoas não sabem por que tem acne pós-procedimento, por que tem manchas, por que tem sensibilidade, porque a pele não recebeu aquilo que ela precisava, o básico que ela precisava, tá? Buenas, então falando um pouquinho aí da nossa barreira também para vocês, quando a gente tem esse defeito, cadê a câmera? Tô com os dedinhos para cá, para cá. Quando a gente tem esse defeito aí, nós podemos chamar assim, nas primeiras camadas lá, né? A gente tem essa cascata de citocinas pró-inflamatórias sendo secretadas nos queratinócitos, aumentando e perpetuando processos inflamatórios, né? Então, a gente tem a liberação aí de histaminas, citocinas, prostaglandinas, substância P, entre várias outras substâncias que são liberadas aí no desencadeamento desses processos inflamatórios, tá?